Bem-vindos ao Sol Speaks, o podcast de segurança do Grupo Sol. Este é o episódio número 5. Hoje falamos dos gases que podem incendiar-se, como o hidrogênio, o metano líquido e o propano, ou GPL. Armazenamo-los e transferimos-los todos os dias, em garrafas, em cisternas e em recipientes de vários tipos. Não vamos falar do acetileno, tem regras próprias e vamos dedicar-lhe um episódio à parte. Comecemos por um princípio. Um gás inflamável, sozinho, não arde. São precisas 3 coisas em conjunto: o gás, o oxigênio do ar e uma fonte de ignição. Todo o nosso esforço se resume exatamente a isto: manter essas 3 coisas separadas, sempre, em todas as fases. Antes de entrarmos no detalhe de cada gás, parem-se em 3 conceitos. 3 conceitos simples, que explicam muitas das precauções que se tomam no armazenamento e no enchimento de gases inflamáveis. O primeiro é a mistura certa. Um gás não arde em todas as condições. Se houver gás a menos ou ar a menos, não acontece nada. O problema é quando os dois estão bem misturados. O propano e o metano incendeiam-se com facilidade. O hidrogênio é ainda mais perigoso, arde em quase todas as condições. E lembrem-se, uma pequena fuga num espaço fechado pode transformar-se muito depressa numa mistura perigosa. Por isso, mesmo a fuga mais pequena tem de ser travada de imediato. O segundo conceito é a energia de ignição. Quando pensamos numa fonte de ignição, pensamos numa chama ou num cigarro. Mas a energia realmente necessária é muito, muito mais pequena. Para o propano e para o metano falamos de cerca de 1/4 de milijoule. Para o hidrogênio, de cerca de 1/20 de milijoule. Números que não dizem nada até os compararem com isto. A descarga eletrostática que sentem quando tocam no puxador de um automóvel liberta algumas dezenas de milijoules. 100 vezes mais do que o necessário. Não é uma possibilidade teórica, é uma fonte de ignição pronta a actuar em cima de vocês. É por isso que a ligação à terra e o vestuário antiestático não são um pormenor. São a forma como retiramos do caminho a fonte de ignição mais provável que temos na instalação. O terceiro conceito é o aumento de pressão. Se uma mistura inflamável se inflama ao ar livre, arde e irradia calor. Mas se se inflama num espaço confinado, uma sala, uma galeria, uma caixa de visita, um recipiente, então a pressão sobe, até cerca de 8 vezes a pressão inicial. De 1 bar para cerca de 8 bar, numa fração de segundo. Para perceberem o que isso significa, uma parede de enchimento cede a menos de meio bar, uma porta a muito menos. É por isso que a ventilação é fundamental, tal como as aberturas desimpedidas e as saídas de alívio desobstruídas. Não estamos a tentar evitar um incêndio, estamos a tentar evitar que um incêndio se transforme numa explosão. Vejamos agora as propriedades perigosas. Gás a gás, porque saber com o que estamos a lidar muda a forma como trabalhamos. O hidrogênio é o gás mais traiçoeiro que manuseamos. Tem o intervalo de inflamabilidade mais largo de todos e a energia de ignição mais baixa de todos. Isto significa que uma faísca de eletricidade estática, daquelas que não se veem nem se sentem, é mais do que suficiente. A sua chama, em pleno dia, é quase invisível, sem fumo, sem cor. E o hidrogênio é leveríssimo. Se fugir, sobe e acumula-se por baixo dos telhados, nas coberturas, nos pontos altos onde ninguém olha. Um último pormenor, pouco intuitivo: o hidrogênio, quando se expande, não arrefece como os outros gases. Aquece. É por isso que o enchimento tem de ser feito gradualmente, sem aberturas bruscas. O gás natural liquefeito é outra história. É metano, mas a menos 162 graus. Aqui, o perigo é duplo: inflamabilidade e frio extremo. Um contacto, mesmo breve, com o líquido ou com uma tubagem fria provoca queimaduras pelo frio e torna os aços não adequados quebradiços como o vidro. 1 litro de líquido que evapora produz cerca de 600 vezes o seu volume em gás. E atenção, assim que evapora, esse gás está frio e é pesado, portanto rasteja pelo chão e forma uma nuvem branca que se vê. Só quando aquece é que se torna mais leve do que o ar e sobe. E lembrem-se, a nuvem visível é mais pequena do que a nuvem inflamável real.
O propano e, em geral, os gases de petróleo liquefeitos são mais pesados do que o ar, sempre. Se houver fuga, não sobem, descem. Acumulam-se nas valas, nas galerias, nas caixas de visita, nas caleiras de drenagem e ficam lá durante muito tempo. E lá dentro, a mistura perigosa forma-se depressa. 1 litro de líquido produz mais de 250 litros de gás. O propano enche-se a peso, não a pressão. A taxa de enchimento é um limite de segurança, não um objetivo comercial. Uma garrafa sobrecheia, se for aquecida pelo sol, pode ficar completamente cheia de líquido, que é incompressível, e atingir pressões que o recipiente nunca foi concebido para suportar. Passemos às medidas coletivas e às disposições técnicas da instalação, aquilo que a instalação faz para vos proteger. As áreas de enchimento de gases inflamáveis são áreas classificadas ATEX. Isto significa que tudo o que entra nessa área tem de ser adequado: equipamentos elétricos, iluminação, ferramentas. As ferramentas são anti-faísca. Os pavimentos têm propriedades antiestáticas. As tubagens, os equipamentos e as estruturas metálicas estão ligados por ligação equipotencial, e as viaturas porta-garrafas têm o seu próprio dispositivo de ligação à terra. Nas linhas existem válvulas de retenção, corta-chamas onde o manual da instalação os prevê, e sistemas de corte de emergência. Existem detectores de gás regulados no limite inferior de inflamabilidade, com alarme. Existem sistemas fixos de combate a incêndio e jactos de água para arrefecimento. Existem os bloqueios que impedem o movimento acidental da viatura durante a ligação. Nada disto funciona se alguém o anular, o contornar ou o ignorar. Agora, as medidas pessoais. A primeira proteção são vocês e o vosso comportamento. Vestuário em fibra natural ou antiestático certificado. Nunca fibras sintéticas em área classificada, porque se carregam. Calçado de segurança antiestático. Luvas adequadas e, para o gás natural liquefeito, luvas criogênicas, usadas de forma a poderem ser retiradas num instante se entrar líquido. Óculos ou viseira. Capacete onde há risco de queda de objetos. Proteção auditiva onde for necessária. E depois 3 proibições que não admitem exceções. Proibido fumar, proibidas as chamas nuas, proibido o uso de telemóveis e de dispositivos eletrônicos nas áreas classificadas. O telemóvel no bolso, em zona ATEX, é uma fonte de ignição. Agora, as boas práticas operacionais. O coração deste episódio. Antes de encher, verifica-se. O recipiente é o correto para aquele gás? A marcação, a cor da ogiva, o rótulo e a classificação correspondem? A data da última inspeção periódica é válida? Amostras, cortes, corrosão, deformações, danos por fogo? A válvula está íntegra, a ligação não está danificada? Se alguma coisa não estiver bem, põe-se de parte e comunica-se. Verifiquem a pressão residual. Um recipiente que chega completamente vazio ou em depressão é um recipiente que pode ter ar lá dentro. E ar dentro de uma garrafa de hidrogênio ou de propano significa uma mistura explosiva dentro do recipiente. É por isso que é sempre necessário aplicar o procedimento de purga. Verifiquem a mangueira e as ligações antes de cada acoplamento. Inchaços, malha metálica à vista, juntas gastas. São os pontos de onde parte a libertação. Confirmem que as ligações equipotenciais e a ligação à terra estão realmente ligadas e não simplesmente pousadas. Durante o enchimento, abram as válvulas devagar, gradualmente, nunca de repente. Fiquem de lado, nunca à frente da ligação nem no eixo do acoplamento. Procurem fugas com líquido detector de fugas ou com um detector. No final do enchimento, fechem, despressurizem e purguem a linha antes de desligar. Verifiquem a estanquidade da válvula. Voltem a colocar o capacete e as proteções. Verifiquem a rotulagem e controlem o peso, onde o enchimento é feito a peso. Falemos de armazenamento e de como reconhecer uma situação não conforme. Estas são as coisas que vos devem fazer parar e comunicar. Garrafas de gás liquefeito deitadas em vez de na vertical. Recipientes não fixados, apenas encostados, que podem cair. Capacetes ou proteções de válvula em falta. Cheias e vazias misturadas, sem separação nem identificação. Gases inflamáveis armazenados junto a comburentes.
sem distância e sem parede de separação. Material combustível, embalagens, paletes, trapos, bidões de óleo na área de armazenamento. Ventilação obstruída, grelhas tapadas, aberturas fechadas. Garrafas perto de fontes de calor. Gelo ou geada anormal numa válvula, o que indica muitas vezes uma fuga. Sinalética ausente, ilegível ou errada. Vias de evacuação obstruídas. Nenhuma destas situações é uma formalidade. Cada uma delas já foi causa de um acidente, algures, no nosso sector. E em emergência, se ouvirem um assobio, se um detector entrar em alarme, se virem uma nuvem. A primeira ação é parar o caudal, portanto fechar a válvula se for alcançável em segurança. Se não for alcançável em segurança, não é alcançável. Ponto final. Depois afastem-se, contra o vento e para cima se o gás for pesado como o propano. Deem o alarme de acordo com o procedimento do local. Impeçam o acesso de terceiros. Se o gás já se incendiou, a regra é contraintuitiva, mas é a regra. Não apaguem uma chama de gás se não puderem fechar a fonte. Uma fuga apagada, mas não isolada, continua a libertar gás, que se acumula e depois volta a inflamar-se, e nessa altura explode. Num caso de chama como o que acabamos de descrever, arrefece-se, contém-se, deixa-se arder de forma controlada e corta-se a montante. Lembrem-se, a chama do hidrogênio é quase invisível. Nunca avancem em linha recta na direção de uma suspeita de fuga de hidrogênio. E lembrem-se de que, a partir de um dispositivo de segurança em descarga, a chama pode ultrapassar os 10 metros. Nos gases inflamáveis, não usem extintores de dióxido de carbono. A descarga gera cargas eletrostáticas. O pó químico é a escolha correta. E se um recipiente foi atingido pelas chamas ou exposto a calor intenso, continua perigoso depois. Não lhe toquem, não o desloquem. Tem de ser isolado, arrefecido e avaliado. Terminamos com apenas 3 coisas. A primeira, os gases inflamáveis não perdoam a improvisação. Os procedimentos operacionais da instalação, as linhas de orientação EIGA e o manual do Grupo Sol contêm as regras essenciais para a nossa segurança. A segunda, a ligação à terra, a abertura gradual das válvulas e a verificação antes do enchimento são os 3 gestos que previnem a maior parte destes acontecimentos, todas as vezes. A terceira, se alguma coisa não vos convencer, parem. Parar nunca é um erro. Parar e comunicar é exatamente o que se espera de vocês. Obrigado pela vossa atenção e até o próximo episódio do Sol Speaks.